Fala galera, eu sou o Daniel, sejam muito bem-vindos a este canal. No dia de hoje eu gostaria de partilhar rapidinho com vocês um pouco do meu testemunho, como eu abracei a fé da igreja. Bem, os meus pais sempre, foram muito ativos na igreja. Eu cresci nesse meio, nesse ambiente católico, em berço católico, como dizem, né? E eles transmitiram essa fé para mim e para os meus irmãos. Porém, quando eu era pequeno, eu ia somente porque eles me levavam, né? A nossa rotina era a Santa Missa Dominical, eles tinham um ensaio do Ministério de Música que eles faziam parte, retiros, grupo de oração e tudo mais. Então eu já cresci nesse ambiente de igreja. Daí eu fui crescendo, fui chegando ali na parte da adolescência, né? E tudo isso pra mim não fazia mais tanto sentido, né? Eu não gostava, simplesmente não gostava mais da igreja, eu não gostava de ir pra missa, a missa pra mim era algo muito chato, terço então nem se fala, pra mim era, sabe, uma coisa entediante. E eu fui crescendo assim, né, sem ter aquela coisa, sem saber o que eu estava fazendo na igreja. Eu estava na igreja, como dizem, somente de corpo presente. Só que teve um dia, mais ou menos há 10 anos atrás, em um retiro de carnaval da Renovação Carismática aqui da nossa diocese, que eu tive uma experiência muito profunda, muito bela com a pessoa do Espírito Santo, com o amor de Deus. Eu costumo dizer que caíram umas vendas dos meus olhos, né? Eu tomei consciência de quem realmente era esse Deus. Eu tomei consciência do que significava o Espírito Santo habitar em mim pelo batismo. E a partir daquele dia, muita coisa começou a mudar na minha vida. Principalmente a minha visão de igreja. Se antes a Santa Missa era algo chato para mim, algo que não acabava, interminável, entediante, a partir daquele ano começou a ser algo essencial. Também no decorrer dessa caminhada eu fui pegando um amor à Nossa Senhora, ao terço, né, a importância dessa devoção. Eu comecei a ter realmente uma sede de Deus, uma sede de conhecer a Deus, uma sede de conhecer a própria fé da igreja, a própria história da igreja. E quanto mais ali eu ia buscando, participando de retiros, seminário de vida, missa, enfim, quanto mais eu ia lendo, mesmo novo, né, com 13, 14 anos de idade, mais eu ia me apaixonando. Eu louvo muito a Deus por ter tido essa experiência muito jovem, porque a minha juventude, eu tenho vivido desde lá no comecinho até agora a minha juventude com um sentido muito grande, né, na minha vida. A igreja, ela nos leva a nadar contra a corrente. O evangelho é nadar contra a corrente. Por quê? Porque o mundo ele vai nos oferecendo ideologias, pensamentos, práticas, segundo a nossa própria vontade, segundo os anseios, os desejos da nossa carne. E Jesus no Evangelho vem nos convidar, né, a tomarmos a cruz e a renunciarmos a nós mesmos. E a fé da igreja me fez perceber que não é uma renúncia simplesmente porque não pode, simplesmente porque é um legalismo. Mas a partir do momento em que nós renunciamos às nossas vontades, os nossos anseios, tudo aquilo que o mundo fala que é bom, mas não vai de encontro com a criação, com o plano de Deus, para a minha vida, é porque existe uma existência, um significado, um sentido muito maior a ser descoberto e vivido na pessoa do próprio Cristo. E ainda mais nós que somos jovens, que temos tantos questionamentos, temos tantos anseios, temos medo de sermos infelizes, experimentar desta fé e estar caminhando com Jesus é simplesmente assim satisfatório. Não é bem essa palavra, mas é mais ou menos o que se aproxima, tá? Cara, eu tava pensando esses dias, né, como realmente nós estamos vivendo em uma sociedade que a rotina, né, pode nos levar realmente a perder o sentido da vida. A gente, não sei, provavelmente você tem uma vida como a minha, a gente acorda cedo, vai trabalhar, volta, estuda, dorme e no outro dia tudo se repete. Porque a partir do momento em que nós pertencemos a Cristo, a partir do momento em que eu me vejo membro dessa igreja, em meio a toda essa rotina, ao cansaço, a correria, em uma rotina um pouco aí robotizada, né? Eu percebo que eu vivo o extraordinário no ordinário. Cara, pensar que a cada Santa Missa eu vejo o pão e o vinho se transformando em corpo e sangue do Senhor para que eu possa comungar dele, é simplesmente demais. Também nós enfrentamos, hoje em dia, assim, muitas incompreensões, né? É exatamente essa palavra. Nós somos muitas vezes incompreendidos, porque os valores que o mundo tem levantado hoje
muitos deles vão contra os valores do projeto de Deus, né? Então hoje, provavelmente na universidade, no grupo de amigos, no trabalho, você sofrerá algumas incompreensões por escolher seguir a Cristo em todas as áreas da tua vida. Isso aqui no Ocidente, né? Muitos lugares no Oriente, por exemplo, na África, as pessoas estão literalmente sendo torturadas, sendo martirizadas porque professam a sua fé no Cristo. É literalmente uma grande aventura, ainda como dizia também o Papa Emérito Bento XVI, né? E vale muito a pena porque, gente, simplesmente tudo passa, né? Às vezes você tem vergonha de se declarar cristão numa roda de amigos, se declarar católico, porque as pessoas te questionam sobre a fé. Mas pensa nisso, sabe? Tudo passa, as amizades passam, as ideologias atuais vão passar, vão ruir, permanecerá somente Deus. Então vale a pena eu gastar a minha juventude, o resto da minha vida, amando a Deus, renunciando a mim mesmo para que eu possa receber dele aquilo que realmente faz sentido para mim, para que eu possa realmente abraçar aquela imagem e semelhança do qual eu fui criado. Então, um pouco disso aí, pessoal. Você pode partilhar também aí nos comentários, se você quiser, um pouquinho da sua história, aquilo que você tem enfrentado, como você tem vivido os desafios, né, de ser um cristão católico nos dias de hoje. Talvez você tenha passado por muitas mais coisas do que eu, né? Tantas histórias de colegas, de amigos próximos mesmo, né? Eu conheço. E todos nós podemos testemunhar que vale a pena. E convido você, talvez você se afastou, ou você é católico, mas sabe, não está muito afim. Aquele católico que eu sou católico, mas eu acho que a igreja deveria mudar isso, aquilo. Eu convido você a se aprofundar na fé. Tenho certeza que você vai se apaixonar, assim como eu, assim como milhares. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Salve Maria!